a gente precisa falar sobre o que é a ideia da imprevisão. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um contrato com você, perfeito? Então, vamos dizer que eu contratei você para pintar minha casa e você tem até o dia 1º de julho para pintar minha casa, perfeito? Então, fizemos um contrato, fizemos ali uma distribuição de datas, definimos o 1º de julho a data final para você terminar de pintar minha casa. O problema é que 2 dias depois que você começou a pintar a casa, começou lá a fazer a pintura bonitinho, infelizmente, começou a chover pra caramba. E por conta dessa chuva, ficou difícil da tinta secar no tempo que você esperar, para poder passar a segunda demão, para deixar tudo bonitinho. E isso também começou a ter infiltração em algumas partes da minha casa, e isso atrapalhou a pintura. Consequentemente, você vai chegar para mim e vai falar assim, Dalmo, me leva mal não, cara, mas por essa eu não esperava. Eu não vou conseguir te entregar a pintura no dia 1º de julho. Tá no contrato. Vamos conversar? Você conseguiu pegar? A mesma coisa vale para o contrato administrativo. Nos contratos administrativos, nós temos a mesma característica. A partir do momento que você tem um contrato com a administração pública e algo imprevisto, algo que você não esperava, algo que foge do controle seu e do próprio Estado, acontece para afetar o contrato, automaticamente a gente precisa conversar sobre o contrato. A teoria da imprevisão é uma das, não é a única, é uma das formas que nós temos de garantir o chamado equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porque, veja, se eu digo para você que eu quero que você construa um prédio em tal localidade, você vai me dar o valor X, perfeito? Vou te pagar tanto, você vai ter que me pagar tanto por isso. Beleza, acertamos tudo. Quando você começou a construir, você quando cobrou o valor da construção, você considerou tudo que você ia ter que fazer. Quando você começa a construir, você descobre que a área onde está sendo construída, ali embaixo, não tinha como identificar antes, né? Tem uma situação ali de terra que a terra não tem uma fundação muito boa. Você vai precisar fazer uma fundação nova, porque existia um pântano ali num tempo passado e uma área ali tem a possibilidade de afundar. Aí você pensa, isso é uma coisa, cara, que não tinha como você olhar e descobrir. Então a isso nós chamamos de teoria da imprevisão. Era imprevisível que você encontrasse algo que iria fazer você gastar mais. Então nós precisamos conversar, Dalma. No caso aqui, administração pública. Porque, veja, eu te cobrei tanto considerando que eu ia vir construir sem precisar mexer no solo. Só que agora eu vou ter que fazer um estudo, vou ter que contratar gente, vou ter que fazer uma atuação maior, vou ter que comprar material para poder garantir que não vai ter problema no futuro. Então eu vou gastar muito mais. A minha margem de lucro está quase zero. Vamos conversar, porque a relação não vai valer. Então essa teoria da imprevisão, ela trata de coisas, o nome já diz, imprevistas, imprevisíveis, tá? Eu costumo falar o seguinte, burrice não resolve nada, tá? Não é burrice, é imprevisão. Né? Um exemplo que eu gosto de contar esse exemplo, mas parece piada, né? Eu nunca lembro qual é o estado, cara. Eu acho que foi na Bahia que isso aconteceu, que eles foram construir um viaduto, perfeito? Eles iam construir um viaduto, beleza. Aí o cara chegou e falou assim, para ficar mais rápido, vamos separar a equipe em 2 e a gente vai construindo e se encontra no meio do caminho. Inteligente. O problema é que eles foram construindo e se erraram no meio do caminho. Então eles tiveram que fazer ali uma jogadinha. O cara pode chegar para a administração e falar, olha, eu vou precisar de mais tempo, porque, quem sabe, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, porque burrice não é imprevisível. É imprevisível, é caso fortuito, força maior, aqueles casos, tá? Perfeito, Vanderlene, o Covid é um exemplo. Fornecedor que teve que dobrar o preço do contrato. Vai chegar para a administração e vai falar, olha, eu não tenho como cumprir, então vamos dobrar o preço, ou então vamos diminuir a quantidade de fornecimento, para todo mundo ficar bem. Essa é a ideia. Vamos lá para a definição do texto? O que é a teoria da imprevisão? São fatos que sejam estranhos à vontade das partes ou ainda imprevisíveis. Geram revisão do contrato sob pena de rescisão unilateral de cada contrato. Tá? De tal contrato, perdão. O que é essa sob pena de rescisão unilateral? Porque se por acaso acontecer de uma das partes não aceitar, você que vai sofrer mais com a situação, você tem como pedir para rescindir o contrato.
o Estado unilateralmente por via administrativa ou judicial e você só pela via judicial. Tá? Então, se você consegue demonstrar na justiça que você, particular, foi contratado pelo Estado, um ato imprevisível te deixou com a margem de lucro lá embaixo e o Estado não quis reconsiderar, você consegue judicialmente rescindir o contrato sem ter que pagar nenhuma indenização para o Estado, sem ficar queimado com o Estado, sem declarar sua inidoneidade. Então, essa teoria da imprevisão, ela cai muito em prova quando você está estudando licitações e contratos, tá? Então, caiu 8666, pode cair. Caiu o contrato, mais ainda, tá? Até porque um dos momentos que a gente fala de alteração unilateral de contrato te traz a ideia de mudança de contrato. Só que lá, a alteração unilateral, que é uma cláusula exorbitante, a alteração unilateral, ela acontece com vontade das partes, né? Vontade unilateral ou até bilateral com os dois concordando. Na teoria da imprevisão, não. Na teoria da imprevisão, o que aconteceu foi algo que a gente não esperava ou que fugiu ao nosso controle, não tinha nada que a gente podia fazer. Belezinha?